Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. Gente, estamos aí nesse mundo chamados a aprender, crescer, prosperar, principalmente na área dos sentimentos. Procurarmos o caminho, a rota para nos tornarmos homens de bem. Antigamente, homens de bem tinham uma conotação diferente. Camarada podia ser um crápula, mas se ele tinha uma casa nobre, uma mansão e dinheiro, era chamado homem de bem. Homem de família. Gente. Mas acontece que isso é perante os homens. Os homens que ainda buscam a religião, atraídos pelos sentidos e não pela razão. Porque aí passa a ser mais um status para esse homem de bem. Ele é um homem de bem, tem religião, muito bom. E nós temos aí uns 100 números de homens de bem à moda antiga, não é? Infelizmente. Mas eu ainda tenho muito que aprender com relação a essa visualização constante desses homens de bem do passado. É triste, gente, é triste. Não é? Nós estamos assistindo a psicopatia se tornando endêmica nas instituições humanas. Não estamos vendo aí? Então, hoje, eu lembro de uma afirmação do Chico, toda vez que ele era perguntado, e os nossos políticos, Chico? Eles estão fazendo o melhor que podem. É isso aí, o melhor que eles podem. Então, tudo está assim, nesse campo visual. Todos estão fazendo o que podem. E o que eles podem não é tanto que nós precisamos. O que é justo e que é correto. Não é? Isso é em todas as instituições humanas. Nós estamos vendo as pessoas fazendo o melhor que podem. E às vezes, para muitos, o melhor que podem sai de baixo. Não é? Então, o Chico era muito inteligente, ele não podia se envolver em certas críticas, porque ele tinha que prevalecer com seus livros pela importância de cada um deles. Emmanuel lhe aconselhava: Chico, não se envolva. Se cale. Emmanuel era duro com ele. Era. E ele, então, não foi um omisso, como muitas vezes eu pensei. Porque o Chico nunca falou nada sobre isto ou aquilo, que é óbvio que ele sabia que era o uso das atribuições de forma equivocadas em muitas personalidades, e até em muitas personalidades que lhe foram visitar. Não é? Mas ele tinha que manter a sua postura em favor da doutrina dos espíritos. Então, ele se calou. Ao contrário do Cristo, que o Cristo, o seu compromisso era com a verdade. Ele não passava a mão nos psicopatas, nos fariseus da época, dos hipócritas. Ele chamava-os de raça de víboras, que seria talvez a vontade do Chico, muitas vezes, em falar exatamente isso, sobre muitos homens de bem do passado que estão por aí, não é verdade? Mas não, o Chico tinha uma missão diferente. Então é por isso que nós temos que entender. Não podemos ser todos iguais no campo das nossas lutas.
quando abraçamos o ideal, temos que colocar toda a nossa potencialidade para defender e propagar o nosso ideal. É óbvio que não é um ideal sobre as preferências de certas ocorrências no mundo, no campo do esporte. Não é? Muitos tomam um time de futebol como o seu ideal. Então ali ele até briga e muitas vezes, infelizmente, ocorre que até matam. O ideal, quando ele não é um objetivo de alcances transcendentes, que eleva a criatura humana, como essa descoberta de Kardec, gente. Nós temos que defender isso. Kardec foi o grande. Vão assistir o filme Allan Kardec. Vocês vão ver o trabalho que Kardec realizou para poder trazer para nós tais informações, tais conhecimentos. Eu ainda não assisti o filme, ainda não tive a oportunidade. Mas se ele conta a história, o empenho, a sua dedicação, seria bom que muitos assistissem, principalmente as pessoas da imprensa que não sabem o que é o Espiritismo. Convidam qualquer pessoa para falar de Espiritismo. Não sabem o que e como nasceu a doutrina dos Espíritos. Profundo trabalho científico através de Kardec. E nós vemos por aí, Kardec criou uma doutrina, Kardec fundou uma religião. Gente, está difícil a gente lidar e assistir certas coisas que são ditas sobre o Espiritismo. E o pior de tudo é que os espíritas se calam, não é? Eles querem ser bonzinhos, mas nós não podemos ser bonzinhos, nós temos que ser justos. Como foi Jesus. Jesus compreendeu a prostituta, compreendeu a adúltera, compreendeu os de má vida, compreendeu as dificuldades, contemporizou com essas pessoas mais simples, mais humildes. Mas, em momento nenhum, ele contemporizou com os fariseus, os hipócritas. Porque essa é uma doença, a hipocrisia, que vem através dos milênios, criando situações desagradáveis para as pessoas em cada tempo em que reencarnam na Terra. Uma chaga difícil de ser exterminada do coração do homem. E Jesus sabia disso, por isso ele era veemente ao assinalar esses elementos que transformavam a vida das criaturas em situações delicadas. E nós vamos analisar ainda de uma forma mais profunda o posicionamento de Jesus perante a terra. Ele não atacou Roma, nem a escravidão imposta por Roma, porque ele sabia que esse período do ser humano, a escravidão ainda era uma escola necessária para aplacar um pouco o egoísmo. Gente. Pessoa como escravo tinha que dizer sim, sim, não, não, abaixar a cabeça. Quantos grandes que mais tarde se reencarnaram passaram por esse processo, por essa escola da escravidão, para se transformarem num homem bom, pacífico, humilde, porque essas encarnações imprimem no ser humano a necessidade da humildade. Então,
Essas escolas eram úteis e muitas que estamos vivendo hoje ainda são o mal necessário para espíritos endurecidos como nós. Não é? E agora, nós ficamos aí, estáticos, diante de uma ferramenta, de um material fantástico para trabalharmos a renovação do mundo, para ajudarmos na educação espiritual do ser humano. E o que estamos fazendo, meu Deus do céu? Vamos fazer congressos. Mas aí fica complicado, gente. Né? Que congresso? Os médicos, quando fazem um congresso, para que é? É para aprimorar a prática da medicina. Não é isso? E nós, quando fazemos os congressos espíritas, muitas vezes milionários, não é? O que fica resolvido nesses congressos? Nada, é mais uma festa de oradores e de crédulas, muitas vezes. Não é? Gente, estamos vivendo um momento que nos pede razão. A religião não é para satisfazer os sentidos, é para atingir a alma, para transformá-la no cidadão de bem, o homem de bem, moderno, segundo a doutrina dos espíritos. Porque o homem de bem do futuro vai ser realmente um homem de bem. Ele não vai ser respeitado pelo que tem, mas pela moral com que ele atua na vida. Gente, esse é o maior poder, o poder moral. Os políticos amanhã vão se eleger pelo poder moral. Pelo poder moral. O poder moral se impõe. Não ainda neste mundo, em certas circunstâncias, porque ainda não estamos, não é? Naquela maioria dos corações que se entendem, se amam e são pacíficos. Mas nós vamos chegar lá. Eu estou aqui, dando as minhas pedaladas, não é? Que é o que eu faço para me manter em forma aqui, porque eu quero durar mais uns aninhos aí para poder continuar falando, não é? Não estou aqui, não sou artista, não estou pleiteando cachê, nada. Eu gostaria, assim, de reunir um grupo que me ajudasse. Eu podia até ir para uma televisão que alcançasse, por exemplo, São Paulo, não é? Aí seria ótimo. Mas estamos aqui, gente. Vamos tocar o barco. E eu acredito que o ser humano vai reagir, vai mudar, vai compreender, à medida que ele vai vendo as mudanças que vão ocorrer no Brasil, que eu não tenho dúvida. Aí aquilo que parecia impossível, nós vamos ver se tornar realidade, porque é a força do progresso, não tem mais como brincar com a vida. Já tivemos o prazo, nós estamos vencendo um ciclo, que a partir de agora, que ninguém brinque com a realidade, porque estamos aí vendo a própria vida reagindo e colocando cada um no seu devido lugar, não é? Então eu vou para um pequeno intervalo e já volto com vocês. Pare de sofrer, dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento.
retornamos. E é óbvio, não é? Com muita alegria. Porque vamos continuar esse papo gostoso, não é verdade? Que nós estamos aqui engendrando com a graça de Deus, não é? E olha, gente, eu me baseio na essência do Espiritismo. E Emmanuel foi um dos espíritos que trabalharam com Chico, que mais atuaram nesse campo de apontar esses momentos que vivemos e o que pretendemos da vida. Então ele apontou muitas irregularidades na sociedade humana para poder nos mostrar o que devemos empreender uma vez nos tornando espíritas. E numa das suas frases, ele diz assim: é assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social. Ou seja, não é um espiritismo social que vai contribuir com a sociedade. Esse espiritismo social que ele diz é que muitas vezes o centro se torna um encontro social, esquecendo da responsabilidade maior, da informação, do esclarecimento, e não apenas na assistência social, mas principalmente trabalhando para educar o ser humano e despertar a sua consciência espiritual para a vida. E aí ele continua: mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana. Não um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana. Porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, a sombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus para o esclarecimento do povo, olha bem, para o esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Gente, está aí. No livro Seara dos Médiuns. E às vezes eu fico vendo espíritas perguntando, eu não encontro alguma coisa sobre isso, sobre aquilo. Gente, se você está à frente de um trabalho de esclarecimento, você tem que se portar como um médico, que não para de estudar para se manter atualizado na prática. Onde os congressos, né, fazem parte desse estudo para se manter atualizado e trabalhando adequadamente. Não é verdade? E nós não fazemos congressos para compreender o que melhor fazer na casa espírita para receber o povo. Quais os mecanismos que nós podemos criar para educar o povo? Mecanismos temos bastante, mas não adianta nada nós irmos para a imprensa, falada, escrita, para nos mantermos assim viajando nas nossas elucubrações, cada um fazendo a sua vez de intérpretes do Espiritismo, muitas vezes tendencioso, não é? Então hoje está difícil realmente encontrar o trigo no meio de tanto joio. Em todos os setores, nós estamos vivendo esse momento, infelizmente. E se nós nos mantermos abraçados ao joio,
como muita gente, iludida pelas facilidades, pelo status, pela vaidade. Ai, eu sigo essa doutrina, porque essa doutrina, sabe, é complicado. Aí eu pergunto, por que você vai ao centro? O que foi que te chamou para o centro espírita? E qual foi o resultado da tua ida para o centro espírita? Aí é que você analisa se você está no roteiro, se realmente você está evoluindo, você está crescendo. Porque não podemos mais passar uma vida como outrora, enfiados nos conventos, nas igrejas, e deixarmos o crescimento espiritual para o futuro. Como muitos de nós fizemos, postergamos a nossa educação espiritual, que essa que é a verdadeira evolução espiritual, é você se educar espiritualmente. É isso, gente. Então eu estou aqui, eu sou perseverante, porque eu amo essa doutrina, sei o bem que esse movimento de despertar, que é insuflado por esse conhecimento, nos corações sinceros, nós vamos ter um mundo novo, um mundo de paz e de alegria. Gente, vamos trabalhar a verdade. Busque a verdade, disse Jesus. Muita gente fica pensando, que verdade? As nossas verdades, gente. E ante a busca da nossa verdade e da verdade da vida, do universo, nós vamos encontrar a nossa própria verdade. De forma assim explícita e de forma lúcida, para saber o que fazer com essas nossas verdades, não é? Porque muitos de nós encalacramos numa ideia e ninguém muda, né? A resistência a mudanças ainda é muito forte no ser humano. Porque às vezes a pessoa, assim como o sábio não enxerga a sua própria sabedoria, assim como o virtuoso não enxerga as suas virtudes, a ignorância não enxerga a sua ignorância. O vaidoso não enxerga a sua vaidade. O egoísta não enxerga o seu egoísmo. É preciso buscar essa verdade para reconhecer quando somos egoístas. Então é luta, gente. É pauleira, não é moleza, não. Veja que eu uso essa linguagem gostosa, popular, de amigos, né? Como eu fiz a vida toda no centro, conversando com as pessoas, justamente para isso. Jesus tomava os exemplos mais simples da natureza para falar das grandezas dos céus, do mundo espiritual. Vamos abrir o coração de fato para essa doutrina. Lembrar sempre a todos nós que o importante nessa doutrina, que segundo os seus ensinamentos, as suas revelações, nos coloca a par da nossa natureza, aprendemos a amar, perdoar e servir. Acabou. O que é preciso mais para um ser se tornar um homem de bem? Gente, é que as pessoas pensam, muitas vezes equivocadamente, porque elas adquiriram um título, não é? Estão acima, pairam sobre a sua sociedade. E aí é difícil ela enxergar a si mesma, não é? E aí é onde se implica no erro da criatura se acreditar alguém privilegiado, apenas por esse motivo, apenas pelos seus títulos.
Acontece que quando nós nos formamos na faculdade, não vem junto com o diploma o caráter, a dignidade, o amor, a tolerância, a paciência. Isso nós vamos ter que desenvolver. Se não desenvolvermos na convivência social das faculdades, como ocorre agora, infelizmente, que há uma convivência muito questionável, não é? O que vamos fazer do nosso diploma, da nossa vida? O que vamos fazer dos nossos títulos? Agora, veja bem, a tarefa de auxiliar na consolidação da grande verdade da vida eterna, a verdade do Consolador prometido, nós temos que desvincular a palavra de qualquer outro artifício que não seja o objetivo de esclarecer e educar espiritualmente o povo, como disse Emmanuel. Quando você fala o povo, você está falando dos intitulados também, que fazem parte do povo. Ou será que o povo é uma coisa e os intitulados são outras? Será que o povo é uma coisa e os cheios de poder mundano, porque o poder na terra é o poder mundano, é mais do que o povo. Gente, tem cidadão humilde trabalhando nas obras, carregando peso todos os dias, cuja índole e caráter muitos desses políticos não mereciam nem beijar os seus pés. Gente, quando nós vamos enxergar isso? Veja como Jesus identificou aquela viúva frente ao gasofilácio. Ele viu ali a grandeza daquela alma, que eu até me arrepio quando falo dela. Gente, ela venceu todas as barreiras que nós, muitas vezes, nos recolhemos diante delas. A primeira, no momento em que todos ofereciam sacos de ouro, ela veio com uma dracma. Se fosse uma pessoa cheia de vaidade, ela falaria: imagine se eu vou lá dar uma dracma, quando todo mundo está dando ouro. Ela venceu a si mesma, a sua vaidade e tudo, mas teve o prazer de contribuir. E deu mais do que todos, disse Jesus, porque deu do que não tinha. E aí? Como é que fica a nossa cara, cheia de vaidade, quando nos achamos? E se nos achamos é complicado, gente. Vamos acordar. Jesus está aí nos esperando. Ele nunca disse que estava acima de ninguém. Ele se fez povo, andou com o povo, abraçado com o povo. Vocês estão entendendo, gente? É o Jesus sábio, não é o Jesus da religião que eu estou falando. Não é aquele Jesus que você contempla na cruz. Não. Jesus que eu amo ainda anda pela terra, ainda caminha junto aos pobres, os sofridos e os enfermos da alma. Esse é o meu Cristo. E muito obrigado, Jesus amado. Falei de novo. Tá bom? Beijão no teu coração e no coração de todo esse povo que agora está comigo, pelo menos alguns, conhecendo você na sua realidade profunda. Beijão a todos e até o próximo programa.